nos dê como direção nesse tempo para nós podermos servi-la em nome de Jesus. Pode abrir para nós, por favor, Guilherme. Nós paramos aqui a nossa escatologia sobre a volta de Jesus, será gloriosa, grande poder, enfim, vamos caminhando quando ele irá voltar. Eu não sei se você entendeu, mas eu estou mandando, né? Uma irmã usou a expressão assim, que bom que o senhor está mandando em doses homeopáticas. Então, eu separei os estudos e fiz uma linha e estou enviando aos poucos para que a gente possa ir caminhando. Aí eu resolvi enviar tudo de novo, porque eu achei que fica melhor para poder pegar a linha. Então, a gente vai ir até o final. Já está tudo organizado para enviar aos poucos. Né? A grande tribulação, a volta de Jesus depois da grande apostasia, que é o abandono da fé. E eu até falei aqui que apostasia, a gente entende como apostasia aqueles que deixaram a igreja. Mas apostasia não são só apenas aqueles que deixaram a igreja, mas aqueles que deixaram a fé. Deixar a igreja é uma consequência do abandono da fé. Mas muitas igrejas, pastores, homens, líderes abandonaram já a fé há muito tempo. As doutrinas importantes da fé, né? E é muito importante para nós pensarmos como a igreja, qual é a doutrina de Cristo de uma igreja. Igreja não é um lugar onde você vai para receber oração e para receber sua bênção. Igreja não é apenas isso, igreja é uma família. Uma família é um lugar de crescimento, uma família é um lugar onde você aprende, né? Tanto que é na família que você tem o primeiro beijo, o primeiro abraço, o primeiro tapa, o primeiro elogio, a primeira depreciação. É na família que você é, vamos dizer assim, firmado. É na família que você cresce como pessoa. Então, família é lugar de crescimento, é a família que te impulsiona a ser quem você é. Se a gente partir da premissa de que o homem é produto do meio, a família é onde você vai ser impulsionado. Então, as doutrinas são a base, né? Eu gosto até, às vezes, por inocência, as pessoas dizem assim, eu gosto da igreja batista porque lá não tem doutrina. Irmãos, poucos lugares têm uma doutrina igual uma boa igreja batista. Porque doutrina vem de didaquê, de didática, de ensinamento. Bem-aventurado, viu, Agostinho? Doutrina vem de didaquê, vem de ensino, de didática. Então, uma boa doutrina é um bom ensino. Onde você tem um bom ensino, você tem um bom crescimento. Onde não há ensino, as pessoas seguiam pela alma, seguiam por sentimentos, seguiam por premissas de achismos, né? Eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu penso que é assim. Não é dessa forma. Nós devemos caminhar para o princípio. E caminhar para o princípio significa, às vezes, fazer algo que você não gostaria. Então, agir para o princípio, muitas vezes, é fazer aquilo que você não gostaria, mas que é o certo a ser feito. O comandante vai dar um pequeno testemunho. Testemunho foi aquela desabafo que eu falei aqui no domingo passado. Naquela oportunidade, eu usei o exemplo da rosa, né? Da rosa ungida, um monte de coisa. E um advogado, estava conversando com um advogado, ela daquilo, falou, olha, vocês daquela igreja lá, preserve, viu? Porque aqui em São Paulo, Baixone, você entra umas igrejas que era batista aqui, você não sabe aonde você está. Está uma coisa terrível, terrível. Aí é o caso que falou. Aqui nós temos doutrina e a igreja tem que vigiar, né? É a igreja que tem que vigiar, porque na parábola lá do semeador, eles dormiam enquanto o joio foi jogado dentro da igreja, né? Então o joio foi chegando, foi para cima do púlpito, depois a igreja se perdeu. Não sabe o que está acontecendo mais. Tanta barbaridade está acontecendo em cima do púlpito da igreja. Isso é interessante, porque, como pastor, nós temos duas maneiras de trabalhar. Você pode fazer o que é certo e você pode fazer o que dá certo. Qual é a grande expectativa de um líder? É atender às demandas dos seus liderados. Então, quando você lida com, por exemplo, para cada tipo de lugar, existe um público consumidor. As pessoas hoje elas querem consumir aquilo que resolve o problema emocional, aquilo que resolve o problema financeiro delas. Mas a igreja, ela é a família de Deus. E o nosso Deus é um Deus eterno, e Deus faz em nós
coisas eternas. E o nosso chamado em Deus, ele é eterno. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque se nós desprezamos a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, e aí a gente entra na hipergraça que a gente está vendo por aí. E a hipergraça, ela desvaloriza a graça de Deus. Na verdade, ela descaracteriza todo o escopo da graça. A doutrina do pecado também, muitas vezes, ela está descaracterizada. O que é pecado? Aquilo que você acha que é pecado. Aquilo que... Não, faz o que seu coração mandar. Não faz o que seu coração mandar. Faz o que a Bíblia diz. Mas se te faz feliz... Mas você não é o padrão do mundo. O padrão é a Escritura. Então não é o que te faz feliz, é o que está de acordo com a palavra de Deus. Porque se eu sou o padrão, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer, se eu fizer o que eu quiser, Cristo não é o Kyrios, Ele não é o Senhor da minha vida. Eu não rendi a Ele a minha vida. Se eu faço aquilo que me faz, se a minha felicidade, ela é o meu ponto de partida, ela é a minha referência, eu estou abandonando os princípios da palavra de Deus. Porque Jesus, Ele mesmo disse, né? Que no mundo tereis aflições. Então, o padrão não é a felicidade. Mas eu estou sofrendo. O consolo para você, esta leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Pronto. Pense, tudo que você viver aqui é efêmero, é passageiro. Você tem uma eternidade para viver. Né? O pessoal fala que eu sou meio lerdo, meio devagar, né? Mas, gente, sabe por que eu sou lerdo? E quem tem uma eternidade para viver não tem pressa. É uma boa desculpa, né? Mas, às vezes, a gente quer viver tudo, a gente quer angariar tudo, e nós gastamos tudo o que temos aqui, e nos esquecemos, inclusive, de um mandamento que está em Mateus 22, a partir do 34. Quando os fariseus perguntam qual é o maior mandamento, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a você mesmo, e disso depende toda a lei e os profetas. Então é para amar o Senhor com a sua força, amar ao Senhor com o seu coração, amar ao Senhor com a sua inteligência, é amar ao Senhor com tudo que você tem, com toda a sua alma. E nós gastamos a nossa alma, que era para amar ao Senhor, em outras coisas, porque nós temos uma visão de ficar aqui, e nós queremos desfrutar de tudo aqui. Querido, existe algo muito melhor que aqui, existe uma eternidade. Se você soubesse o valor da eternidade, você gastaria todas as suas forças, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade emocional, você não ficaria aqui morrendo e se desgastando por coisas que vão passar, e você investiria todo o seu ser em uma eternidade que Deus tem para você. Com um detalhe, a passagem para a eternidade você compra aqui. É aqui que você decide como vai ser. Mas aí, a doutrina do pecado, a gente precisa chamar pecado de pecado, né? Não dá para você pegar o pecado e colocar lá no rótulo dele assim, pega a garrafinha de pecado e coloca mel de abelha. Você pode até tomar, achando que vai te fazer bem, mas vai te matar do mesmo jeito. É um veneno perigoso. E o que é pecado? A melhor definição de pecado que eu gosto é do profeta, que diz que o pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. Pecado é tudo aquilo que te separa de Deus. Até um filho pode se separar de Deus, um marido pode se separar de Deus, um dinheiro pode se separar de Deus, um trabalho pode se separar de Deus, um time de futebol pode se separar de Deus. Trabalhei com um cara, é muito idiota a frase, mas é dele, não é minha, então não vou tomar como autoria. Né? Igual eu estava falando com o Billy ontem, eu só pego as frases boas como autoria minha, as outras eu deixo. E um dia discutindo com ele sobre Deus, eu era adolescente, e eu era office boy numa empresa, e ele era digitador. E a gente conversando um dia, e ele pegava muito no meu pé, porque eu tinha 2 horas de almoço, eu gastava 1h30 lendo a Bíblia. E ele falava assim, não sei o que você faz, você tem que curtir, aí tá bem, enfim. Ele falou comigo, eu falei assim, mas eu amo a Deus. Ele falou assim, olha a frase idiota, eu tenho uma cachorra lá em casa, eu amo ela 50 vezes mais do que a Deus. É um pensamento absurdo, é uma tolice. A Bíblia diz assim, diz o tolo em seu coração, não há Deus.
É uma tolice. Mas muitas vezes a frase dele, que é uma frase bem idiota, né? E inclusive se você gosta de livros de autoajuda, tem um livro bom que chama Cercado por Idiotas, né? A frase dele é uma frase terrível. Mas às vezes o nosso comportamento é igual à frase dele. Nós não falamos a mesma frase, nós praticamos a mesma coisa. Nós vivemos, e o profeta Abacuque, o profeta Sofonias, quando ele vai falar sobre as pessoas que Deus vai julgar, ele diz que Deus vai julgar inclusive aqueles que não perguntam por ele. O que é uma pessoa que não pergunta por Deus? É alguém que vive como se Deus não existisse. Eu creio que a gente precisa trabalhar, precisa estudar, nós temos... Algumas coisas são meritórias, mas a salvação não é meritória, não é do seu braço, não é no meu braço. Então, é muito bom a gente entender que as doutrinas da pessoa de Cristo, como a igreja trata Cristo, como uma igreja trata a doutrina da salvação. Salvação é pela graça, né? Como a igreja trata o pecado, como o pecado deve ser tratado. Pecado tem nome, pecado tem lugar. Quando você for confessar, não faz aquela coisa genérica, Deus, perdoa os meus pecados por obras, palavras, pensamento, amém. Não. Deus, aquele dia, eu falei com o Lázaro, uma coisa que eu não devia ter falado, eu queria que o Senhor me perdoasse por isso. E eu prometo que quando eu encontrar o Lázaro, vou pagar um café para ele na padaria, vou resolver isso com ele, não vou mais pecar contra ele. É por causa do café, tá? Que ele está glorificando de pé ali. A doutrina do arrependimento, que é a ideia da mudança de entendimento. Então, como a igreja trata essas doutrinas é muito importante. Isso é abandono da fé, tá? Isso é o abandono da fé. E muitas igrejas, muitos homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus, já abandonaram essas doutrinas há muito tempo, já fizeram essa apostasia há muito tempo. Porque tem uma coisa chamada conveniência. Ninguém quer aquilo que lhe confronta. Lutero dizia, a Bíblia que eu leio primeiro contra mim mesmo. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Né? Então, para que Jesus irá voltar? Para estabelecer o reino de Deus, né? Cumprir essa missão de longo prazo, que é o milênio, que a gente vai falar hoje do milênio. Vem para julgar os mortos, dar galardão aos profetas e aos santos, destruir os que destroem a terra. O arrebatamento, que é um evento muito importante, e eu vou frisar de novo, ele vai acontecer, ele não é o evento mais importante da igreja, o evento mais importante para a igreja é a volta de Jesus, o evento mais importante para a noiva é o casamento. Né? Então, mas ele não acontecerá de maneira secreta, eu não consigo compreendê-lo assim biblicamente, e aí tem textos, né, de que ele não será secreto, você vai receber esses textos também. Para que o arrebatamento? Para o encontro com o Senhor, para uma transformação. A grande tribulação, a gente falou sobre as 4 fontes de pressão da grande tribulação, que a primeira é a ira plena de Deus sobre os homens, em 21 eventos, em 3 vezes de 7 eventos, que a gente vai falar sobre eles em outra oportunidade. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. A plena fúria de Satanás, que será exercida na tribulação, através da perseguição aos santos, através do reino de terror do anticristo. Muita gente pensa que a grande tribulação será um tempo em que a igreja vai sofrer, e está certo. Mas não é só a igreja. Será uma tribulação para a igreja, será um juízo para a terra, tempo da ira de Deus. A plenitude do pecado, o pecado vai atingir sua forma plena. Parece que é impossível alguém ainda fazer algo pior, mas vai acontecer, né? A plenitude das convulsões da criação, a gente vai falar um pouco disso depois. Mas qual é o ponto central? O sofrimento é algo natural para quem é cristão. Por que fugir da tribulação? Por causa do escapismo. Nós entendemos que cristianismo não pode ser, não tem a ver com sofrimento. Nós entendemos que cristianismo é uma vida que não deve ter nenhum tipo de problema. E aí a gente até tem uma música que muita gente gosta, aí, que é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Então essa vida, esse cristianismo triunfalista, onde você está acima das dores, onde você está acima das dificuldades, e aí nós, pastores, começamos a vender para você a propaganda, venha, né? Está igual uma dona que tem aqui em Bocaiúva, que venha, vai fazer sacudimento, vai resolver os seus problemas, vai resolver o problema sentimental, problema financeiro.
E a igreja, ela fica como uma caixinha mágica, um abracadabra, uma central, né, de soluções, e você vem à igreja para solucionar. Deixa eu te falar uma coisa. Você está com Jesus, não é para Ele resolver os seus problemas, é para Ele te resolver. Que você resolvido, você enfrenta qualquer problema. Qualquer problema. Ninguém se mata porque quer morrer. A pessoa quer fugir de um problema. E ela pega, vamos pensar que ela pegou uma saída errada. Nós queremos, qual é a nossa grande dificuldade hoje? Lidar com problema. E a gente toma antidepressivo, a gente toma ansiolítico, e nós nos esforçamos, e nós nos medicamos, e nós entramos na farmacologia para poder resolver o problema, porque é uma espécie de droga. A gente se droga para dormir, a gente se droga para lidar com os problemas, a gente se droga para lidar com o casamento, a gente se droga para lidar com o filho, a gente se droga porque a nossa alma não está localizada num ponto fundamental, a nossa alma não está alicerçada de uma forma que o vento possa soprar, porque a casa que sofre com a tempestade, a casa que sofre com a enchente, a casa não sobre a rocha descrita por Jesus, não é uma casa, um edifício de tijolos. Somos nós. Paulo diz que nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus, nós somos uma construção, Deus está nos construindo, e Paulo diz que eu, como sábio construtor, lancei o fundamento, e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo. Então, por que nós balançamos, sofremos, nos medicamos, não dormimos, choramos, gritamos, queremos matar, queremos morrer? Porque a gente não está fundamentado, nós não temos a capacidade de suportar as tempestades. E de onde é que vem essa incapacidade? Do fato de que nós não entendemos que estar em Cristo, porque a maioria de nós, já viu aquela expressão, quem não vem por amor, vem pela dor? A maioria de nós entendeu que vir a Cristo, o discurso que nos deram foi esse. Você quer aceitar Jesus, irmão? Jesus vai resolver todos os seus problemas. Aí você aceitou Jesus. E os seus problemas não acabaram. Teve gente quando aceitou Jesus, as coisas pioraram. Teve gente quando aceitou Jesus, os boletos que não tinham chegado, chegou. Teve gente quando aceitou Jesus, enfrentou oposição em casa, oposição na família, oposição no casamento, oposição no trabalho. Teve gente quando começou a seguir a Cristo, e seguir a Cristo, como diria Caio Fábio de Araújo Filho, né? É o mais fascinante projeto de vida. Mas seguir a Cristo é ao mesmo tempo uma vida de renúncia. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz é viver uma vida de morte. Parece contraditório, mas o chamado à cruz é um chamado à morte, não é um chamado à vida. E nem sempre você morre de uma vez, às vezes você morre aos pouquinhos. A garantia de que você vai ter aflição. Faz isso não, Davi, faz isso com os irmãos não. Porque se você não tiver essa aflição, a palavra de Deus não está se cumprindo. Ela não vai ser verdadeira. Se você aceitar Jesus e as aflições, os problemas acabarem, peraí, mas a palavra de Deus está falando que você vai ter aflição por causa do nome dele que você aceitou. Então, a partir daí, eu creio que Jesus vai te provar até a morte. Essa é a hora que a gente fala receba para os irmãos. Eu creio, pastor Jader está aqui, o senhor está aqui, eu tenho certeza absoluta que as aflições que vocês têm são muitas. Sim. Não é porque vocês são pastores que vocês estão mais preparados para não ter aflição. Sim. Assim como qualquer irmão aqui, eu tenho certeza absoluta que talvez muitos viveram mais aflições depois da sua conversão do que até agora. Só que aquele alicerce que o senhor está falando aí em Jesus faz com que aquela pessoa
passe aquela aflição, passe aquele problema, mais tranquilo. Ele não vai entrar no desespero de suicidar. Ele não vai entrar no desespero porque amanhã eu não tenho dinheiro para pagar uma conta e eu vou endoidar. Sim. Não, ele, de alguma forma, ele vai buscar a presença de Deus e Deus vai mostrar para ele uma saída com muito mais carinho do que se ele não tivesse a presença de Deus, mas que ele vai passar por aflição, que ele vai ter dor, sofrimento, isso aí não tenho dúvida. Isso a palavra de Deus está falando que é verdade, ele vai ter por causa do nome de Jesus. Então eu creio que esse pecado que às vezes a pessoa largou lá atrás e Deus deu para ele uma nova chance de vida, porque quando a palavra de Deus fala que Deus perdoa e esquece, aí ele passa a ter uma nova vida. Sim. Né? E às vezes nós que não perdoamos lá atrás e nem esquecemos aquelas coisas lá atrás. E às vezes nós até vamos carregando isso aí com a gente. E nós não esquecemos isso aí. Né? Não consegue olhar, como diz Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu comentei com Grace aqui hoje cedo, lá no café, que tem um filme, que tem um artista, que é rapidinho, tá, irmãos? Tem um filme que tem um artista que ele tem um bandido lá que tenta matar ele, dá um tiro na cabeça dele e ele não morre. E o bandido achou que ele tinha morrido. Só que passa um tempo e ele vai para o hospital, fica em coma e acaba voltando ao normal. Só que aí ele vai procurar o bandido. Ele vai procurar o bandido para matar o bandido, que ele quer vingança. Só que no meio do caminho, esse bandido se converte. Esse bandido se converte e vira pastor. Ele vira pastor e começa a pregar. Ele vai para um lugar longe, muito longe, muito longe. Isso aconteceu nos Estados Unidos, essa história. E lá ele começa a pregar. E a igreja que ele cria lá, ela vai crescendo e a igreja vai enchendo. E muitas pessoas vão sendo salvas por aquele cara que um dia foi bandido. E que deu um tiro na cabeça de um cara e ele achou que ele tinha matado e não matou. E o bandido vai e acha ele na igreja. O bandido não, o artista vai e acha ele na igreja. A vítima, né? A vítima. Aí, quando ele está entrando na igreja, o cara está lá pregando, como pastor. Irmãos, aceite a Jesus, largue a sua vida de pecado, venha para Jesus. Aí o cara entra na igreja. E quando o pastor vê ele, o cara se estremece, o cara se abala todo, ele começa a suar. Aí ele fica até sem saber como é que ele termina a pregação, ele se embanana, porque ele sabe que o cara foi para lá para matar ele. Então eu comentava isso com Grace, Deus perdoa, mas nós somos tão maus que nós não conseguimos perdoar, às vezes, o nosso pecado e carregamos ele, as consequências dele. E o cara foi para lá para matar ele, e leva ele para um lugar, depois do culto, ele pega ele, leva ele para um lugar, e de alguma forma, Deus tocou no coração desse cara, que ele põe o cara para ajoelhar, e o cara fala com ele assim, o pastor fala com ele assim, pode me matar, eu estou tranquilo, agora eu vou embora para o céu, você pode me matar, né? Porque ele tinha cometido aquele pecado contra ele. E só que na hora que ele vai matar ele resolve não matar mais. Por quê? Porque ele viu que aquele cara agora foi transformado, que aquele cara mudou. Um novo homem. Ele perdoou ele e deixa ele lá e vai embora. E aí o cara volta e começa a pregar de novo. Não vou perguntar o nome do filme, porque você já contou o final. Eu nem lembro o nome do filme. Eu tinha interessado no filme, você contou o final, já assistiu. Já não lembro o nome do filme. Mas o interessante é esse, pastor. Sim. Porque quando você aceita Jesus, a palavra de Deus fala que Deus perdoa e esquece nossos pecados. Mas essas consequências é que a gente carrega. E algumas delas vão para a vida toda. E isso aí faz a gente sofrer muito. Uhum. Isso faz a gente sofrer muito. E eu comentava com Grace essa semana que dos meus pecados que eu já fiz, Deus parece que coloca alguma coisa em mim que eu esqueço eles e peço Deus perdão, certo?
eu não vou carregando eles comigo para aquilo ficar um trem me remoendo, me magoando. Você não tem mais a culpa do pecado. Exatamente. Porque Deus esquece, por que eu não posso esquecer? Ele retirou toda a culpa, né? Se a palavra de Deus fala que Deus perdoa e esquece, por que eu não posso me esquecer? Os meus pecados próprios, né? Eu vou carregar eles aí, eu tenho certeza que eu vou carregar eles até a morte, né? Mas esquecer também, para que você tenha uma nova vida, né? Acabamos de cantar aqui agora na escola dominical, né? E a Sarinha falou, nós somos as pessoas mais felizes dessa terra, e nós temos que ser mesmo com o pecado que você teve lá atrás, né? Da agora para frente é nova vida. Muitas vezes você vai conviver com a consequência, você não vai carregar a culpa, né? Às vezes você vai pagar o boleto, mas não precisa chorar mais por causa dele, né? Por exemplo, se você teve um filho, você vai continuar sendo seu filho, você vai fazer o quê? Não é? O que você vai fazer? Se você comprou, por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram problemas de saúde por causa de uso de droga. Não usa mais droga, tem vida com Deus, é homem e mulher de Deus, mas continua fazendo tratamento médico. Consequência do pecado. Não existe mais a culpa. Mas o boleto, a prestação vai sendo paga mês a mês. Jesus levou toda a culpa pelo pecado. Mas a consequência é a mesma coisa de uma pessoa que chega aqui e diz assim, pastor, eu era um bêbado, eu tomava cachaça nesses botecos todos aí, e agora aceitei Jesus, nunca mais eu vou no boteco. Fala, irmão, você vai lá só pagar a conta que você deixou lá, mas vida com Deus. Você caminha com Jesus, e é assim que funciona. Porque o privilégio que nós temos é esse privilégio de servir ao Senhor. E essa questão do sofrimento é interessante, porque nós entendemos, às vezes, que é um escapismo. E aí a pergunta é por isso que nós vivemos, sofremos, choramos. Primeiro, também por causa do pecado, o pecado original. O pecado destrói a terra e o pecado destrói o homem. E a gente vive as consequências desse pecado, né? Aí hoje a gente vai falar do milênio. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Gosto muito desses textos. E aí a gente vai pegar Apocalipse 20 para a gente poder ter uma facilidade maior de acompanhar. É bom... Eu gosto de me ater aos textos bíblicos, irmãos, e aí eu quero só que vocês caminhem comigo neles. O capítulo 20 de Apocalipse tem só 15 versículos, é bem tranquilo para a gente poder caminhar. É o que melhor vai falar sobre esse acontecimento maravilhoso que nós vamos viver como igreja de Deus, que é o milênio. Lembrando que o milênio é após a volta de Jesus. Então vamos lá, Apocalipse 20, quem achou diz amém? Eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo, sem fundo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo sem fundo, e ali o encerrou. E pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Eu vi tronos e assentaram-se sobre eles, e julgamento lhes foi dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Detalhe, nesse verso 4 aqui, ele está falando daquelas pessoas que foram decapitadas durante o tempo do anticristo, não adoraram a besta nem a sua imagem. Aí a minha teoria do anticristo islâmico fica fortalecida. Quem é que faz decapitação em pleno século 21, irmãos? O Islã. Decapitar é diferente de degolar. A decapitação, ela tem a palavra a ideia de decapitar é cortar, nesse sentido. Então, a decapitação, ela é feita pelo Islã. Não é feita por outra forma. Depois a gente vai falar sobre o anticristo islâmico. Vocês vão ver. Vamos lá, estamos no 5.
Mas os demais mortos não reviveram, até que os 1000 anos completassem. Esta é a primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque na primeira ressurreição vão os que estão mortos em Cristo, que Paulo diz que nós não iremos antes deles, e também na primeira ressurreição estão os que ressuscitaram, os que morreram durante a grande tribulação. Então, os mortos em Cristo e os mortos da grande tribulação ressuscitam na primeira ressurreição. Por que bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição? Porque a segunda ressurreição, ela já é para o julgamento, para o grande trono branco. Então vamos lá. E eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E quando completarem seus 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para os ajuntar em batalha, cujos números é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém. E de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. E eu vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Um detalhe bom para a gente perceber é que aqueles que vão passar pelo grande trono branco, eles serão julgados segundo suas obras. No nosso caso, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, mas não seremos julgados por nossas obras. Por quê? Porque Cristo levou sobre si, amém? Então, o que nós vivemos é o que em Cristo nos livrou da possibilidade de chegar a esse julgamento. Vamos lá, a gente vai caminhar mais, deixa aberto em Apocalipse 20. Período literal, o que é milênio? Milênio é um período literal de 1000 anos. Apocalipse 20, o verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, é o período em que Deus vai manifestar abertamente no mundo inteiro o seu poder, a sua graça, afetando todas as esferas da vida política. Por isso que eu creio, quando a gente fala política, a ideia de polis, de cidade, o entendimento que a gente tem é de que Jesus vai reinar de maneira literal, clara, perceptível, durante os 1000 anos. Não será um reinado espiritual apenas, será também um reinado físico, que vai afetar a vida política, social, agrícola, econômica, espiritual, educacional, legal, familiar, mídia, todas as áreas. Por quê? Porque o nosso mundo, a nossa terra, está corrompida em todas as áreas. Qual o resultado disso? Será um período milenar de bênção, sem precedentes sobre toda a terra, à medida que Jesus restaure a terra às condições iniciais vistas no jardim do Éden. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11. E a gente vai tentar explicar isso de uma maneira bem tranquila, porque a ideia que todos nós temos é o quê? Jesus vai nos tirar dessa terra e vai botar fogo nela. Então, para a gente poder caminhar, Isaías 11, verso 1 também. Isaías 11, 1.
Por quê, irmãos? Porque Deus vai manifestar o seu reino por completo. O milênio vai acontecer após o arrebatamento e será inaugurado com a segunda vinda de Cristo, que vai lançar Satanás no abismo e vai reinar com os santos. Por quê? Porque a volta de Jesus ela é após. Olha só, porque ouvida a voz do arcanjo, deixa aí Apocalipse 11, Isaías 11. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós reinaremos com Jesus como sacerdotes, teremos a Ele livre acesso, teremos posição de autoridade. Olha o que diz Apocalipse 5:10. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E assim, Apocalipse 5:10, e assim reinarão sobre a terra. Então vamos lá, Isaías 11. Depois a gente volta aqui. E sairá Isaías 11:1. E sairá um ramo do tronco de Jessé, um renovo se brotará das raízes dele, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e poder, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o fará de rápido entendimento no temor do Senhor. E não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvido de seus ouvidos. Porém, com justiça julgará o pobre e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios ele matará o perverso. A justiça será o cinto que envolve os seus lombos, e fidelidade, o cinturão que cinge sua cintura. Lembrando que Isaías é o profeta messiânico e fala a respeito de Jesus. O lobo também morará com o cordeiro. O leopardo se deitará com o cabrito. Para você ver que são relações impossíveis de serem estabelecidas. O novilho e o leão jovem e a res juntos, e um menino pequeno os conduzirá. Isso fala de restauração do relacionamento do homem com a criação. E a criança que ainda mama brincará na cova da serpente. E a criança desmamada colocará sua mão na toca da cocatriz. Eles não ferirão, nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Qual é a razão para essa restauração? E nós lemos, semana passada, acho que foi semana passada, isso. A plenitude das convulsões da criação acontecerá à medida que a terra é afetada diretamente pelo pecado do homem. E o que é que diz esse texto de Romanos? Que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E aqui nós vemos a manifestação dos filhos de Deus. Qual é o motivo para que o lobo e o cordeiro morem juntos? O leopardo se deite junto com o cabrito, o novilho e o leão jovem. E a ideia do leão jovem é a ideia do leão mais voraz, é a ideia do leão mais rápido, é a ideia do leão que vai atacar sem sequer parar para pensar, se é que o leão pensa. Mas vocês estão entendendo a metáfora, né? A ideia do leão que não vai armar o bote, a ideia do leão que vem em alta velocidade, com muita força, e avança sobre a sua presa, sem sequer analisar o que tem ao redor, os custos, o risco dessa ação. A vaca e o urso alimentar-se-ão, seus filhotes se deixarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E a criança brincando com a serpente. O que é isso? Harmonia. Entenda, eu não sou ambientalista,
Inclusive, eu tenho um livro que eu posso te emprestar, de Dom Bertrand, que chama Psicopatia Verde. Muita coisa, eu não sou ecologicamente correto. Não gosto de ficar jogando papelzinho pela janela, mas né, todo mundo é humano. Acontece. Não acho, por exemplo, tem um cachorro lá em casa, tem hora que eu olho para ele, gente, chama Alfredo. A impressão que tem quando eu olho para o cachorro, eu falo, gente, esse cachorro está olhando para mim, esse cachorro é muito esquisito. Tem hora que ele olha, ele fixa o olhar em você, isso é um negócio estranho, mas eu não humanizo animais, eu queria dizer isso. Eu não humanizo animais, tá? Não sou contra quem faz, mas lá em casa cachorro não sobe na cama, ninguém beija cachorro na boca, né? Eu, pelo menos, lá em casa, nós não temos esse hábito. Não estou dizendo que é errado fazer, não. A gente, né, você já estava falando com a Kelly, a gente podia mudar para o centro, para um apartamento. Aí ela falou, porque era mais prático, ter uma vida mais... Nós estamos nos organizando para ter uma vida minimalista. Para você não ter muita coisa para mexer, para consertar, para dar manutenção. Esse negócio para mim é complicado. Aí ela falou, eu falei assim, mas tem um detalhe. Para mudar para apartamento, eu não quero cachorro. Ah, mas o cachorro é da família. Eu falei, da família de quem? Né? Lá em casa não tem ninguém tão peludo assim, né? Então o que acontece? Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas ao mesmo tempo eu reconheço que há uma ruptura do relacionamento do homem com a criação por causa do pecado. Há uma ruptura. Por exemplo, a ganância do homem, não sei se vocês estão acompanhando, nós estamos tendo um debate sobre a Serra do Curral em Belo Horizonte. Sobre uma mineração que está tentando se instalar no que sobrou da Serra do Curral, que eu já fui lá na Serra do Curral, eu já fiquei 3 dias acampado, irmãos, lá na Serra do Curral, em Nova Lima, quando eu era crente, né, ia para lá com os irmãos, passava 3 dias lá orando. Mas assim, a criação, o homem, a cobiça do homem para destruir o planeta, para destruir tudo, a relação do homem com a criação, a relação do homem com aquilo que foi criado por Deus, ela foi rompida pelo pecado. O pecado rompeu todas as relações. Olha para você ver, no pecado. Quando Deus pergunta para o homem o que havia acontecido. Primeiro, o homem rompe com Deus. Ele rompe com o semelhante e rompe com Deus. Ele diz, a mulher que o Senhor me deu. Então o pecado, ele rompe com o semelhante, ele rompe com a criação e ele rompe com o Criador. E nós perdemos a harmonia da criação. E daí o que acontece? Nós perdemos a empatia, o zelo, o cuidado. E quando Isaías fala, ele fala dessa restauração. E quando ele diz que esses relacionamentos vão ser restaurados, ele diz assim, porque a terra estará cheia, verso 9, do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como a bandeira do povo. A ele os gentios buscarão, e o seu descanso será glorioso. Jesus é a raiz de Jessé. Quando você lê Isaías também, no capítulo 53, ele diz que ele foi subindo como renovo, como a raiz de uma terra seca. Nós olhávamos, não havia nenhuma formosura, nenhuma beleza. Jesus é a raiz, para quem gosta de raizada aí, viu? Raiz de Jessé. Verso 11. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará a sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o seu remanescente, o remanescente do seu povo, o qual sairá da Síria, do Egito, de Patos, de Cuxi, de Elão, de Siná, de Amate e das ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, reunirá os desterrados de Israel, ajuntará os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. Isso é o reinado do Messias, o Messias sendo levantado como uma bandeira, e todos vindo até o Messias. É o reino de Cristo instaurado, é o reino de Cristo de maneira literal sobre a terra. E diz assim, verso 13, a inveja de Efraim também o deixará, os adversários de Judá serão cortados. Efraim não invejará Judá, Judá não importunará Efraim. Porém, eles voarão sobre os ombros dos filisteus em direção ao oeste. Quando é que os filisteus vão conduzir, né? Vão ser alcançados dessa forma. Eles despojarão os do leste juntamente,
Irão pôr suas mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon os obedecerão. Olha como Deus vai submeter os inimigos a Israel. Deus vai submeter os inimigos ao seu povo. É o governo de Cristo. E o Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio, e com seu poderoso vento ele sacudirá sua mão sobre o rio, e ferirá nos 7 riachos, e fará homens atravessá-lo a pé enxuto, e haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, o qual será deixado da Assíria, como ocorreu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Ele está dizendo que da forma que Deus conduziu Israel, quando ele saiu da terra do Egito, os homens de toda a terra, os homens da além-mar, os homens das ilhas, os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, todos serão conduzidos ao Senhor. E quando é que isso vai acontecer? Naquele dia que o Senhor colocará a sua mão para resgatar o remanescente. E aí o verso 12, ele erguerá uma bandeira para as nações e para os desterrados de Israel. Jesus será a bandeira das nações e Jesus será a bandeira da nação de Israel. Ou seja, todos reunidos em Cristo. Todos reunidos em Jesus. Aí vamos para Isaías 65. Isaías 65. Não há como isso acontecer a não ser em Jesus. Verso 17. Quem achou diz amém? Eis que crio novos céus e uma nova terra. E a anterior não será lembrada e nem virá à sua mente. Porém, sejais felizes e regozijai-vos para sempre naquilo que eu crio. Porquanto, eis que eu crio para Jerusalém um júbilo e para o seu povo uma alegria. E eu regozijarei em Jerusalém e me alegrarei em meu povo. E a voz de choro não será mais nela ouvida, nem a voz de clamor. Não haverá mais naquele dia um bebê de dias, nem um homem velho que não tenha completado os seus dias. Porque a criança morrerá com 100 anos de idade. Todavia, o pecador, tendo 100 anos de idade, estará sob maldição. E eles construirão casas, e nelas habitarão. Eles plantarão vinhas, e comerão dos seus frutos. Eles não construirão, e outro habitará. Eles não plantarão, e outro comerá, porque eles vão viver para poder desfrutar do seu trabalho. Porque como os dias de uma árvore são os dias do meu povo. E a árvore, né? E o meu eleito desfrutará longamente do trabalho das suas mãos. Eles não irão trabalhar em vão, nem produzirão para aflição, porque eles são a semente do abençoado do Senhor, e a sua descendência com eles. E isto acontecerá que, antes de eles chamarem, eu irei responder. E enquanto eles estiverem ainda falando, eu ouvirei. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos. O leão comerá palha como um novilho. O pó será a comida da serpente. Eles não ferirão, nem farão destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso é o milênio. E o resultado disso será um período milenar de bênção sem precedentes sobre toda a terra. É isso que Isaías está dizendo. À medida que Jesus restaure a terra, as condições iniciais vistas no jardim do Éden. O Éden é o protótipo, o Éden é o modelo do propósito de Deus sobre a terra. Como você acha que o homem vai haver morte durante o milênio? Mas não por causa do pecado. Por que vai haver morte? Porque ele diz assim, vamos lá, Isaías 65. Ele diz assim, olha, porque a criança morrerá com 100 anos de idade. Todavia, o pecador, tendo 100 anos de idade, estará sob maldição. Qual é a maldição do pecado? A morte. Porque o que acontece? O que nós entendemos aqui, a morte vai ser presa no milênio. O milênio, isso é uma teoria barbosiana, o milênio vai ser um tempo em que algumas pessoas, mesmo no governo de Jesus, não vão se render a ele.
mesmo no governo. Isso é sim, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, nesses detalhes, mas mesmo Jesus reinando literalmente sobre a terra, homens vão se opor ao governo dele. Como se opuseram ao Jesus que andou sobre a terra e andou em Jerusalém. Porque eu penso assim, o mais extraordinário para mim do Jesus que andou em Jerusalém, não era ele falar que era filho de Deus. É você estar do lado, imagina, Leila, você está num lugar, não saia, eu tenho uma lembrancinha do seu aniversário para te entregar, está comigo guardada, viu? Você podia pegar lá, Fernanda, e entregar ela para mim. Mas fica da pergunta primeiro. Aí, o que acontece? Você está do lado de uma pessoa, Leila, que fala que é filho de Deus. Até então você fala assim, não, alguma coisa está errada com essa pessoa. Mas essa pessoa que diz que é filho de Deus, faz um morto levantar, faz um cego enxergar. De alguma maneira você vai falar assim, alguma coisa está errada com esse irmão. Por muito menos a multidão está seguindo, né, os apóstolos aí do nosso tempo. E ele faz milagres extraordinários. E aí você imagina, mais de 500 pessoas numa cidade falar, eu vi aquele que tinha morrido andando por aí. Mas quem ficou sabendo? Ilma viu, Onofre viu, Zé Luiz viu, Betinho e Tia Du estavam lá na roça e ele passou lá e tomou café com eles. Imagina esse testemunho. Porque quando a gente fala das pessoas que viram Jesus ressuscitado, nós estamos falando de pessoas que a Bíblia cita. Os evangelistas estão escrevendo de pessoas que eles conheceram. Por isso que Lucas diz para Teófilo, quando eu te escrevo, é para que você tenha plena ciência daquilo que você foi instruído. Pensa numa coisa, irmãos. Os escritores bíblicos, eles foram testemunhas oculares daquilo que eles escreveram. Para nós, a Bíblia carece de interpretação. Para eles não, para eles é literal, é vivência. Tanto que Lucas diz o quê? Para Teófilo, os fatos que entre nós, eles não falam na terceira pessoa, ele fala na primeira pessoa, né? No caso da segunda pessoa, eles, nós, vós, eles. Ele fala na segunda pessoa do plural, nós. Ele não fala aos fatos que eles viram, os fatos que eles nos contaram. Ele fala assim, olha, muitos quiseram narrar fatos, mas eu fiz uma acurada investigação. Eu fui detalhista. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, ele diz assim, Jesus foi visto pelas mulheres, Jesus foi visto por João, Jesus foi visto por Tiago, Jesus foi visto por Pedro, Jesus foi visto por mim, e Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Quando ele cita nominalmente as pessoas que viram Jesus ressuscitado, ele está dizendo, qualquer dúvida vai lá. Qualquer dúvida, irmãos, leia um livro que chama Evidências que Exigem um Veredito. É como se fosse um julgamento para responder a seguinte pergunta, Jesus ressuscitou ou não? E uma pergunta que a história nunca respondeu. Os discípulos, ou você morreria por uma mentira? Se os discípulos não tivessem visto Cristo ressuscitado, eles morreriam por uma mentira? Não é mentira, é uma historinha, a gente combinou de contar essa história, mas agora que apertou, agora que a espada do imperador chegou no pescoço, né, Lázaro? Agora que chegou a Inquisição, o que nós vamos fazer? Gente, era uma brincadeira. Irmãos, a convicção da igreja primitiva era tão grande. Irmãos, o que é, como diz aquela música, né? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? Você já pensou nessa pergunta? Toda vez que eu ouço essa música, eu penso nessa pergunta. O que é que os anjos veem? Irmãos, o que é que aqueles irmãos viram? O que é que eles viveram? Que fez com que eles fossem capazes de dar a vida. E não é dar a vida, irmão, alguém chegar e falar assim, você está preso. Não. Nós nunca sofremos, e por isso que eu falo do escapismo, nós nunca sofremos por evangelho como aqueles irmãos sofreram. Leia a Galeria dos Heróis da Fé de Hebreus, leia Eusébio de Cesareia, leia Flávio José, leia os mártires da igreja. A fé cristã
No Brasil tem mártires, na Guanabara, no Rio de Janeiro, muitos cristãos foram mortos. Paulo Pereira Nunes. Tomé. Sim. Olha aqui, ó. Falou assim, olha aqui nas minhas mãos, enfia o dedo, seja crente e não incrédulo. Sim. É porque hoje nós ouvimos falar, e lá eles viram, e ele não estava na reunião, né? E ele falou isso aqui, serve para nós hoje. Aí Jesus mostrou lá na mão dele, ó, olha, enfia o dedo aqui na minha mão, olha o buraco dos cravos, da lança e tudo. Então nós estamos vivendo um tempo assim, disse, e eles viram. E nós, graças a Deus, cremos que é verdade, né? Sim, e com um detalhe, tem duas coisas. Primeiro é que Tomé, quando a gente estuda a divindade de Cristo, Tomé faz uma das declarações mais poderosas do Novo Testamento. Quando ele toca nas feridas, ele diz assim, Senhor meu e Deus meu. Segundo, o grande privilégio que nós temos, nós estamos colhendo o que outros semearam à custa de suas próprias vidas. A Bíblia diz que a nossa luta contra o pecado ainda não chegou até o sangue, até a morte. Nós não precisamos derramar sangue para seguir Jesus. Nós não precisamos derramar sangue para viver o Evangelho. Sabe por quê? Porque irmãos deixaram suas vidas. Só a Inquisição Católica matou 4 milhões de pessoas em 100 anos. Se você estudar a história de Nero, a história de Diocleciano, a história de Antonino, se você estudar a história dos imperadores romanos, quantos cristãos tombaram na arena? Eu falei aqui esses dias sobre o Coliseu, sobre o martírio. O Coliseu foi uma casa de espetáculo, um estádio construído pelos romanos, cuja maior atração era levar os cristãos. Eles começaram com os criminosos. Depois eles começaram a prender os cristãos. E os cristãos se tornaram as maiores atrações das arenas. As maiores atrações. Irmãos, dos 12, só João morreu de velhice. O Tomé mesmo, Tomé foi apedrejado na região da Índia, pregando o Evangelho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E vários outros irmãos deram a vida. Não foi. Quer falar, Saulo? Pastor conhece as ovelhas. Vários outros irmãos deram a vida. Então, esse cristianismo escapista, não estou dizendo que você deve desejar a morte, desejar o sacrifício, embora na igreja primitiva, os irmãos desejavam o martírio, porque eles entendiam que era uma forma de glorificar a Cristo. Seguir a Cristo, literalmente, era dar a vida por Ele. Hoje, dar a vida por Cristo é deixar aquele namorado que a menina está pecando, dormindo com ele, não devia estar... Se estivesse dormindo, estava bom, né? Dormindo com ele, não devia estar dormindo. Hoje, deixar a vida é, às vezes, desligar o zap um pouquinho e ler a Bíblia. Hoje, sofrer por Cristo, irmão, é andar do Pernambuco até aqui, igual faz a irmã Beth, mais Selma. Hoje, o sofrimento por Cristo hoje, é, às vezes, você... pegar seu dízimo, trazer até o altar. Tem gente que considera isso sofrimento. Eu sei que você não, mas tem gente que considera. Fazer o quê? Sofrimento hoje, né, Saulo? É você sair no frio e vir para o culto. Isso é sofrimento, né? Sofrimento hoje é alguém olhar para você quando você passa na rua e falar assim, a lavar o crente com a rapadura debaixo do braço. Isso é sofrimento, irmãos. A gente não sabe o que é sofrimento, não. Saulo, Amém. por favor. Mas vale lembrar também, pastor, que a Bíblia ainda é perseguida. Sim. Em certos países não se tem a liberdade que a gente tem hoje. Hoje, para nós, é fácil a gente ir ali na rua, abrir a Bíblia, pegar um caixote, como a gente, na década de 70 se fazia muito nos grandes centros, um microfone, uma caixa de som e falar da Bíblia. Tem países que não se aceita ainda se falar da palavra de Deus. Inclusive, esse é um tema que nós vamos estudar na EBD, nos próximos domingos, que é sobre Vocês a estão palavra doidos para eu de terminar, Deus. para vocês começarem. E eu estou Não. segurando, eu estou enrolando. Então, hoje a gente vê a Bíblia como o livro mais lido, o livro mais publicado, Sim. o livro mais se falado. Hoje, quantas igrejas estão estudando a Bíblia?
mas também ainda é o livro mais odiado, Mais perseguido. o mais É o que perseguido. mais tem inimigos, né? É o mais lido do Justamente. mundo e o mais odiado do mundo ao mesmo tempo. Justamente. Então, essa liberdade que a gente tem hoje, tem certos missionários aí que não se pode carregar a Bíblia em certos países. Ainda né, jurado de morte, tem as leis. Nós Sim. temos que olhar o outro lado também, dos outros países. Vocês não vão fazer isso agora, mas depois você pode entrar colocar assim, portasabertas.org. A missão Portas Abertas, do que Saulinho está falando, é uma missão que trabalha com cristãos perseguidos ao redor do mundo. Entra no YouTube, não sei se vai estar lá ainda, tem um filme chamado Bambus no Inverno, que é a história da igreja perseguida na China. Eu assisti, há pouco tempo atrás, um testemunho, eu estava pessoalmente onde ele testemunhou, de um missionário chamado Miguel Zuger. Ele é palestino, e ele, na época, pastoreava uma igreja na Palestina. Era uma igreja de 180 membros dentro da Palestina. A Palestina tem 50 quilômetros quadrados, né? Dentro da Palestina. Quando ele contou o testemunho dele, 80 membros da igreja dele estavam presos. Ele tinha passado por 27 sessões de tortura. O médico falou com ele que se ele passasse por mais uma, ele morreria. Ele cristão perseguido, e na igreja dele não tem instrumentos igual tem aqui, não tem um prédio igual tem aqui, não. Eles se reúnem, sabe como é que eles fazem o louvor? Em silêncio, com leitura labial. No Bambus do Inverno vocês vão ver, se vocês encontrarem lá no YouTube esse filme. Depois, você pode entrar no seu telefone, depois que terminar aqui, e digitar assim, lista de países por perseguição. Portas Abertas publica todo ano a lista dos países onde é mais difícil ser cristão. Há pouco tempo a Colômbia estava nessa lista, na época do Pablo Escobar, das Farc, da guerra das Farc na Colômbia. O México, até pouco tempo, era um país com esse tipo de perseguição. O pastor Denner, que esteve aqui, quando ele morou na Índia, a esposa dele grávida tomou uma surra na Índia. Há pouco tempo, um casal de missionários de Belo Horizonte, da Assembleia de Deus, foram mortos também por causa da fé. E há muitas, o pastor Edson, que esteve aqui domingo, vai voltar aqui, eles moraram no Nepal. Eles teve um momento lá que eles foram quase mortos no Nepal. Há muitas histórias de perseguição na igreja. Nós temos uma liberdade, por isso que a igreja deve lutar, preservar e se preocupar com essa liberdade, porque a nossa liberdade ela é bênção para nós, mas a nossa liberdade ajuda outros irmãos. Tem uma missionária chamada, uma pastora, na verdade, ela é cubana, ela é médica, o pai dela, olha para vocês verem como são as coisas, o pai dela foi coronel da polícia cubana até se aposentar, na verdade. E ela é professora de medicina em Cuba, o marido dela também médico. E ela tinha muita vontade de sair para o que eles chamam de missões. Missões para eles missões do governo cubano, que é exercer a medicina fora de Cuba, que é a oportunidade que eles têm de ganhar dinheiro. Na verdade, quem ganha dinheiro é o governo. Mas um médico cubano ganhava no Brasil R$ 1.400 e era, irmãos, um dinheiro de outro mundo para eles. Porque médico em Cuba ganha salário comum igual todo mundo. Tanto que era assim, o governo brasileiro repassava, na época do Lula, R$ 10.000 por cada médico para o governo de Cuba, e o médico recebia 1.400. O governo ficava com o resto, que era o que o governo de Cuba ganhava. Era uma forma de repassar dinheiro para Fidel, era só isso, tá? Aí o que acontece? Mavis, ela tinha muita vontade de sair, e aí ela nunca foi selecionada. Sendo uma médica muito capacitada, nunca foi selecionada para viajar para fora de Cuba. Porque o governo controla a sua vida, tá? Em Cuba, se você usar um pacote de arroz por mês, e num mês você usar 2, o governo vai lá saber por que você aumentou um pacote de arroz. E aí ela encontrou um amigo de escola. E ele comentou com ela que ele trabalhava na polícia secreta cubana, uma espécie de polícia federal em Cuba. E ela perguntou por que ela falou que tinha feito inscrição, nunca tinha sido selecionada. Ele falou, vou procurar saber. E aí ele veio até ela, nós somos amigos dela, e ela contou isso pra gente pessoalmente. Ela falou assim, Fernando conheceu ela, Mavis Gonzalez. Aí
ele falou com ela assim, sabe por que você não foi selecionada? Porque na sua ficha consta que você é cristã. Ela falou assim, mas nem meu pai, sendo coronel da polícia cubana, eu não consigo, tipo assim, uma influência, né? Aí esse amigo falou com ela, mas eu vou dar um jeito. Ela foi selecionada. Aí ela foi um tempo, morou acho, na Bolívia, voltou para Cuba, depois ela veio para o Brasil. Ela trabalhou na cidade de Berilo. Regi conhece, porque a cunhada de Regi morou lá. A filha de Marina, filha da irmã Marina, morou lá em Berilo e conheceu Mavis. Foi até interessante, a gente encontrou, né? Conheceu uma pessoa lá de Cuba em comum, é a coisa mais... E aí nossa igreja mobilizou e nós começamos a abençoar a vida da Mavis para construir, eles estavam construindo uma igreja em Cuba. Só que Cuba, China, nesses países, a igreja ela é oficial. Por exemplo, o governo vem aqui, registra a igreja, não pode abrir mais igreja além dessa. E essa igreja que é oficial e é registrada, o governo controla a igreja. Tudo que é dito, tudo que é falado na igreja. Por exemplo, eu vou pregar domingo, né? Pastor Jader vai pregar domingo. O que ele faz? Ele, quando vai pregar, dependendo do que ele falar na pregação dele, ele pode sair preso. Um pastor cubano foi nos Estados Unidos, pregou em algumas igrejas, deu testemunho de como estava a situação da igreja em Cuba. Voltou para Cuba e ninguém sabe onde ele está mais. E Mavis levava dinheiro para Cuba, sabe como o dinheiro que a gente levantava de oferta para ela? Ela tem um cabelo grande, né? Então ela levava escondido no coque do cabelo, igual aquelas irmãs do coque, né? Escondida nas partes íntimas, escondida dentro do sapato. Ela já perdeu o dinheiro, que já mandaram tirar roupa, porque desconfiaram. E ela começou a ter contato com a gente, com a igreja, e a gente cercou ela, e a gente abençoou a vida dela. Eu tinha uma Bíblia que eu amava em espanhol, né? Que eu estava arranhando um portunhol, e aí eu dei minha Bíblia para ela, que ela não pôde carregar uma Bíblia na bagagem dela de lá para cá. E aí descobriram, não sei como, eles eram muito... O que acontece? Irmãos, não é política o que eu vou falar, é fato, tá? É fato. Fato. Eu não tenho político de estimação. Todo o diretório do PT, nas cidades onde havia médicos cubanos, eu fui conselheiro de saúde por 8 anos. Eu acompanhei, fui eu que recepcionei a médica cubana que veio morar em Turmalina. Fui eu que fui orar com ela, evangelizar ela. Sabe o que ela fez? Ela tá fugida, irmãos. A Polícia Federal está procurando por ela, deve estar procurando até hoje. Ela fugiu, ela não querendo voltar para Cuba. Ela tem 2 filhos, abandonou os filhos em Cuba. Você acha que uma mãe abandonaria os filhos sem um motivo? Quer dizer, estou falando de mãe, tá? Falando de mãe. Enfim, todo lugar, eu estou falando isso porque eu lidei com isso. Onde tinha um diretório do PT, esse diretório era responsável por vigiar esses médicos. E a Mavis foi denunciada por causa do envolvimento dela com a igreja. Ela ligou para a gente desesperada. Eles chegaram para ela, não quiseram saber das coisas, chegaram para ela e falaram, amanhã um carro vai te pegar às 7 horas da manhã. Pegaram ela em Berilo, levaram até Belo Horizonte, colocaram no avião, vigiada, levaram para Brasília. Ela ficou 3 dias trancada num hotel em Brasília. E aí, só que quando a gente desconfiou, nós conversamos com ela e falamos assim, Mavis, por que você não manda suas coisas? Ela mandou as coisas dela para Cuba, por navio, uma coisa assim. E aí, quando ela ficou 3 dias trancada no hotel em Brasília, foi levada por alguém até o Banco do Brasil, que a conta deles era no Banco do Brasil, para fechar a conta para ir embora. Quando ela entrou no Banco do Brasil, não sei se o Fernando lembra disso, ela conversou com alguém que era funcionário do banco, e a pessoa do banco ligou para nós, ligou para mim, e falou, o senhor que é o pastor Geraldo? Você vê um 61, você pensa assim, é cobrança, né? O 61 e 011 ele não atende. Aí eu falei, tem uma moça aqui contando uma história, ela é cubana, chama Mavis Gonzalez. Ela tem meia hora, pastor.
ela precisa de um dinheiro para liberar as coisas delas que estão presas lá no porto, lá em Cuba. E ela não tem dinheiro para tomar um café. E ela vai ser deportada agora. E nós estamos enrolando a pessoa que trouxe ela. Eu não sei se a pessoa que me ligou era crente. E eu queria que o senhor falasse com ela. E ela falou comigo chorando. Num espanhol desesperado. Pastor, tenha misericórdia de mim. O que eu faço? Eu não posso falar com ninguém. O que eu faço? Falei, segura aí. E aí, irmãos, a gente fez o Zap tem essa coisa boa, né? Eu não sei, eu acho que em 20 minutos, nós juntamos quase R$2.000. Era uma fortuna, irmãos. Colocamos na conta dela. Ela foi embora para Cuba. O Facebook dela, porque o governo controla as redes sociais. O Facebook dela, você não consegue falar com ela, você não consegue falar com ela em redes sociais. Você entra lá, Mavis Gonzalez Centeno, o Facebook dela está lá. Mas você não consegue. Não tem postagens, não tem respostas. Aí agora, o Davi, que é da base Jesus for All de Angra dos Reis, da Jocum, ele tem um amigo em Cuba. E a Mariana Assis, que esteve aqui no retiro com a gente também, pastora Mariana também tem um amigo em Cuba. E nós estamos tentando, através desses 2 amigos que eles têm, encontrar a Mavis. Inclusive o Davi me fez um desafio, que é de ir com ele a Cuba e tipo assim, nós vamos achar. Não, vamos achar a cadeia. Por quê? Qual era o desejo do meu coração? Assumir a igreja da Mavis em Cuba. Você vai falar, mas como isso? Você sabia que uma igreja brasileira pode abrir uma igreja em Cuba? O cubano é que não pode. Eu e Kelly sustentamos durante 3 anos um pastor em Cuba. Você vai falar assim, nossa, vocês são bonzinhos, vocês têm dinheiro, hein? Sabe quanto era? R$21. Viu que a gente não é tão bonzinho? Se R$21 sustenta uma família pastoral em Cuba. Irmãos, era isso. Só que assim, a nossa ideia era reencontrar a Mavis. Para quê? Para que a gente assumisse a igreja dela, simplesmente para a igreja ficar aberta, não sofrer perseguição. Entenderam como é que funciona? Por isso que a terra precisa de restauração. Vamos orar. Nós vamos continuar sobre os objetivos do milênio semana que vem. E, sim, vem, fala da campanha, ora, abençoa a gente, abençoa o nosso domingo. Aí à noite você fala de novo. Amém. Falasse. Fechou? À noite você faz o momento da oferta e fala da campanha de novo. Amém? Amados, toda a nossa igreja, a partir de hoje, está empenhada na campanha do agasalho. Nós vimos aí, presenciamos aí, o frio foi intenso, nessas noites de 6 graus, 7 graus. E ontem eu estava conversando com o irmão, quinta-feira lá em casa, o irmão falou uma coisa muito interessante. Já pensou essas casas que não tem um forro, só na telha de amianto mesmo, e as crianças não têm uma coberta direito, uma blusa, um agasalho para ir para a escola. É muito sofrimento próximo da gente. A gente acha que é lá do outro lado do mundo, lá naqueles rincões, lá aqueles países gelados. Não, aqui do lado, aqui em Bocaiúva mesmo, tem gente que passa frio à noite, não tem um leite para tomar à noite, aquecer o corpo. Amém? Vamos nos empenhar, nós vamos colocar uma caixa ali na entrada, campanha do agasalho. Aquele agasalho que você não puder trazer, eu estou com 2 cobertores lá em casa, não vai caber na caixa ali, ou edredom, fala com a gente que a gente passa e pega durante a semana. Tem dia que semana eu rodo 80 quilômetros aqui dentro. Cliente, vai no cliente, esses dias deu 80 quilômetros, dá para passar na casa suas e pegar os agasalhos. Viu? Na campanha dos agasalhos do ano passado, nós arrecadamos muito assim. A pessoa tem lá, às vezes esquece de trazer, eu Saulo, passa lá em casa e pega uma jaqueta que eu tenho lá. Vai abençoar alguém, com certeza. De dia, a igreja está aberta, pode deixar aqui. Amém? Vão aquecer essas pessoas que estão necessitando. E também continua a campanha da Cesta do Amor. Nós temos 7 famílias, 7 ou 8, que a gente doa constantemente, assiduamente, todo mês. E tem mês que às vezes tem que inteirar, falta alimento.
Às vezes está sobrando na sua casa um pacote de macarrão, um pacote de feijão, um arroz. Traz para a gente que a gente vai montar a cesta, viu? Amém? Então vamos orar, agradecer por essa aula que a gente teve abençoada. A gente teve um cenário aí de como que anda o mundo não anda bem, né? As coisas estão se apertando cada vez mais, mas tudo que é contra a palavra, tudo que vai contra a palavra cai em descrédito e fica empoeirado ali. E a palavra é viva e a Bíblia vai só cada vez mais. Eu disse aqui que é o livro mais publicado do mundo. A primeira Bíblia a ser impressa levou-se 5 anos, veja bem. 5 anos para ser impressa a Bíblia, em 1457. Hoje a Sociedade Bíblica do Brasil tem uma imprensa lá, um equipamento, pastor. Uma Bíblia, ela leva 3 segundos para ser impressa. 3 segundos. Mesmo a gente não tendo, por exemplo, às vezes eu não trago a Bíblia, mas trago o celular. A Bíblia fica em casa. Entende? Como às vezes o cristão não tem a Bíblia para andar com ela, essa de papel, mas tem no celular. E mesmo assim, tendo recurso celular, ela é o livro mais publicado do mundo. Eu fico impressionado de ver. Por trás disso tem uma mente divina, para ela alcançar as pessoas lá fora. Amém? Esse dia eu convidei um rapaz para ir no culto de homens lá em casa, e ele foi. E ele está muito interessado. Eu até passei o contato da esposa dele para as irmãs, para ligarem para ela. Ele ainda não tem uma Bíblia. Vai fazer 40 anos. Ele falou, vou adquirir uma Bíblia. Eu falei, não adquire, não, vou te dar uma Bíblia de presente. Então, do lado, irmãos, não é lá na Europa, não, que não pode ler a Bíblia, não. O irmão do lado é cliente meu, encontro com ele toda semana, ele não tem uma Bíblia, pastor. Fiquei impressionado de ver o tanto que a gente pode fazer do lado nosso. A gente, às vezes, fica procurando, vou procurar ajudar um lá longe, o que eu vou fazer? Do lado seu, pode procurar que tem alguma coisa para fazer. Amém? Vamos orar, vamos fechar nossos olhos, abrir nossos corações para esse domingo abençoado. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem feito maravilha em nossas vidas. O Senhor tem nos firmado na rocha, que é o Senhor, como foi falado aqui. O Senhor tem nos alimentado, tem nos guardado, ó Deus. Por isso, ó Deus, se louvarmos e agradecemos todos os dias, e o dia todo ao Senhor ainda é pouco, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Dá-nos um dia maravilhoso na Tua presença, fortalece os nossos corações a crermos mais, cada vez mais no Senhor. E ajuda-nos a ajudar, Pai. Dai-nos força a fazer pelo outro, ó Deus. Tem muito a se fazer ainda. Nada ainda está pronto, tem muito caminho para se andar, tem muita trigo para colher, os pastos estão cheios, ó Deus, de pessoas sedentas e carentes a ouvir da Tua palavra, ó Deus. Dá-nos força para isso, ó Pai. Fortalece o pastor Jader, o pastor Geraldo, que está nessa missão há muitos anos. Fortalece as famílias deles, ó Deus. Fortalece-nos também, a Tua igreja. Os jovens que vêm crescendo, as crianças que vêm caminhando na Tua presença, aqueles que vêm se batizando, os novos convertidos. Ó Deus, fortalece a cada um na medida de cada um, do que cada um precisa. E só o Senhor para medir essa necessidade de cada um. Dá-nos um dia maravilhoso na Tua presença. Abençoa aqueles que não vieram e aqueles que estão aqui, que ouviram da Tua palavra. Leva-nos para casa e traga-nos logo à noite para louvar e engrandecer o Teu nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Está abençoado, então. Deus te abençoe, te esperamos à noite em nome de Jesus.